Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu Et Torato. Shabbat Shalom a todos que estão aí ligados, nos assistindo ao vivo. É uma bênção, é uma honra para nós podermos transmitir a vocês uma paraxá muito importante, uma porção da Torá muito significativa. Eu quero agradecer a todos que estão conectados, seja no Brasil, seja no exterior. Você que está nos acompanhando, que nos mandou um shalom. Os membros dessa casa, que nós já estamos com saudades devido a essa quarentena. Tem muitos deles que nós não temos visto. Mas eu acredito que Hashem está em vossos lares. E eu peço a misericórdia, a graça e a bondade do Eterno, para que permaneça contigo e te abençoe grandemente. Estamos unidos, não fisicamente, mas estamos unidos pelo Mashiach. Amém? O Mashiach está entre nós e eu creio que a nossa ligação, ela é espiritual nesse momento. E eu creio que nós temos nosso vínculo, somos irmãos, somos família. Então é momento de meditação, de clamar ao Senhor, momento de harmonia, de amarmos o nosso próximo. Sempre tivemos que amá-los. Mas nesse momento, procurar saber, né, se algum deles está passando alguma dificuldade, fazer um acompanhamento, se possível. Liguem para todos. Uns liguem para os outros. Liga para mim também. Tá bom? A porção desta semana é a paraxá de número 26. O nome dessa paraxá é Shemini, que significa oitavo. Está no livro de Vaikra, no livro de Levíticos. Eu usei um subtítulo. Você que está nos assistindo, observe aí na tela. Está escrito aí embaixo da palavra Shemini, um subtítulo, coloquei milênio, eternidade. Milênio é uma etapa da eternidade. O milênio não é definitivamente a eternidade, exceto para os que já estão com corpos transformados. Mas existe um parâmetro aí entre o milênio e a eternidade. Então eu poderia colocar como subtítulo, no nome Shemini, eu poderia colocar Apocalipse. Talvez você que é estudioso das Escrituras não tenha se apercebido disso, mas todo o livro de Apocalipse está também na Torá. Está desde o primeiro livro, desde Bereshit até Devarim. Shemini é uma paraxá escatológica. A semana passada, a paraxá de número 25, nós comentamos sobre o número 7. Nós comentamos que é um número profético. A paraxá anterior, ela nos arremete, ela termina falando dos 7 dias diante da tenda, que o Senhor pediu para guardar 7 dias de santidade, que o Senhor apareceria na porta da tenda, apareceria na tenda do encontro, ou melhor, e que eles estivessem na porta com 7 dias guardando a santidade. Já o próximo capítulo, logo no versículo 1, nós começamos com a palavra no hebraico, Shemini, que significa oitavo, por isso aparece lá no Yom Shemini, no oitavo dia. O oitavo dia é profético, e eu gostaria de trabalhar nessa porção. Essa porção aborda leis de Kashrut, aborda muitos detalhes, oferendas estranhas que os filhos de Aharon fizeram sem o consentimento de Hashem.
Então ela é uma paraxá ampla, ela tem muitos estudos, tem muitos códigos, tem muito trabalho para ser feito em cima dessa paraxá. Mas como eu sou apaixonado pelo assunto apocalíptico, eu não vou sair fora do meu conceito, daquilo que eu amo muito de estudar. Então vamos trabalhar Shemini em cima do conceito milênio, em cima do conceito eternidade. Nós vamos fazer uma abordagem bíblica, uma abordagem dos livros sagrados, a partir do primeiro livro, Bereshit, e, para ficar mais bonito ainda, nós vamos iniciar no primeiro livro e vamos terminar no último livro, em Revelação, em Apocalipse. Mas no meio desse conteúdo nós vamos passar por Vaikra, que é onde está o conteúdo do tema, e vamos passar também em 1 Kefa, em 1 Pedro. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque é um assunto que requer raciocínio, que você fique conectado aí, ligado. Se você quiser, abra a tua Bíblia, acompanhe pelas Escrituras, que você vai ver segredos interessantíssimos, como Deus trabalha com códigos. É por isso que eu sempre comentei um assunto, pegar a Bíblia e você dizer para mim que leu ela de capa a capa, começou em Gênesis e terminou em Revelação, em Apocalipse, começou em Bereshit e terminou em Revelação, não tem muito nexo, você não vai captar muita coisa, porque a Bíblia é toda fragmentada, ela seria toda criptografada, é tudo códigos interligados. Então esses livros, por exemplo, o que está em Bereshit está em Vaikra, o que está em Vaikra está em 1 Kefa, mas o que está em Revelação está em 1 Kefa, o que está em Vaikra, que está também em Bereshit. É tudo codificado, tudo interligado. Se eu estivesse lendo ela de forma linear, eu jamais conseguiria descodificar esse tema que nós vamos trabalhar aqui. Ok? Vamos em frente. Começamos com Vaikra, capítulo 9, versículo 4. Está escrito da seguinte forma, preste bastante atenção. E um boi e um carneiro como ofertas de shalom, de paz, e sacrifique-os diante de Adonai. Faça uma oferta de grãos amassados com azeite de oliva, porque hoje Adonai aparecerá a vocês. Olha que lindo, todo o conteúdo é profético. Se nós fôssemos aqui desvendar mistérios de cada palavrinha desse versículo, daria um estudo enorme. Mas vamos nos ater a alguns pequenos detalhes, que são importantíssimos. Está dizendo que faça uma oferta de grãos amassados, com azeite de oliva. O azeite de oliva, nos originais, no hebraico, se chama Shemen Zait. O azeite de oliva também nos arremete à santidade. Agora você está numa paraxá chamada Shemini, que é o 8º dia. O 8º é símbolo de eternidade. Nós estamos muito à frente. Estamos falando aqui de muito tempo à frente. Para você ter uma noção do que nós estamos falando aqui nesse momento, que se Jesus voltasse agora, nós ouvíssemos os shofarotes tocando nas alturas, e Jesus aparecesse nos ares, nas nuvens, nós começaríamos a contagem agora do milênio. Presta atenção, o próprio nome já diz, milênio, 1000 anos. Mas para entrarmos dentro do ato profético, dentro da palavra profética Shemini, nós tínhamos que viver mais 1000 anos, que é o que vai acontecer com a igreja, com aqueles que foram separados naquele dia. Você não vai ser levado. Existe aí uma má interpretação de textos. Então, quando você for retirado desse corpo que entra em processo de doença, ele envelhece. Quando você tiver um corpo transformado de todas as enfermidades, assim como Yeshua apareceu aos 12 naquele dia, em que eles estavam de portas fechadas, e ele aparece no meio da reunião, e aí já pronuncia a seguinte frase, Shalom Aleichem,
Paz seja convosco. O seu corpo sendo transformado, ele se torna antimatéria. Então ele está em santidade. E a palavra Shemen, que vem do azeite, está ligado, vem da raiz Shemini, que é a eternidade. O que o senhor quer dizer com isso? Não existe estar na eternidade. Não existe ir para a eternidade. Não existe entrar na eternidade sem o azeite de oliva, sem a santidade. Uma coisa está conexa, está conectada à outra. Isso é que é perfeito nas Escrituras. Então, sem santidade, tem um versículo que é específico sobre isso, está escrito na palavra do Senhor. Sem santidade, ninguém verá Hashem. Então, sem o azeite de oliva, impossível. É por isso que o sacerdote era derramado o azeite de oliva sobre a sua cabeça e diz que descia até a sua barba, a barba de Aharon. Então isso é profético. Sem santidade, sem o shemen, zeit, sem o azeite, sem a santidade, é impossível chegar no Shemini. Mas para chegar no Shemini, nós temos aí um percurso a ser feito. Então presta atenção que está escrito em Vaikra, capítulo 8, versículo 33, Levítico 8, 33. Não saiam da entrada da tenda do encontro. Este versículo está na paraxá anterior. Uma está conectada à outra diretamente. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias. Até que os dias da sua consagração tenham passado. Pois Adonai os consagrará. Ou seja, aqui é profético. Ou seja, ir na igreja, dizer que você é um crente, dizer que você serve a Deus é uma coisa. Agora, ter o azeite, ter a santidade é um detalhe um pouco mais profundo, um pouco mais importante. Então, nós não podemos viver de aparência. Não adianta nada eu colocar uma roupa parecida com um crente. Não adianta eu me convencer que eu sou um servo de Deus. Eu preciso ter atitudes. Eu preciso ter comportamento. Eu preciso viver. Porque o judaísmo ensina o seguinte: eu ganho o meu próximo não é com a minha retórica. Eu não ganho o meu próximo com o meu conhecimento de Torá. Eu ganho o meu próximo com o meu comportamento, com a minha vivência, com o meu dia a dia. O que eu sou todo dia. Por que as pessoas estão vendo o que eu faço? Porque não pense você que tudo fica em oculto. Tudo que você faz às escondidas provavelmente vem à tona. Então, muito cuidado com o seu comportamento, muito cuidado com o seu andar, muito cuidado com o seu falar. As pessoas estão nos vigiando o tempo todo, e estão nos observando o tempo todo. Então, a maior santidade a ser demonstrada, a maior amostra de que o azeite de oliva está sobre você, te preparando, que esses 7 dias significa preparação. Esses 7 dias significa mudança de vida. Esses 7 dias significa que você está praticando uma techuvá. Mas tem gente que às vezes chega nessa casa ou em outras casas, em outras beit, não mudam. Se fofocavam, continuam fofocando. Se brigavam em todo lugar que chegavam, continuam brigando. Se compravam e não pagavam, continuam comprando e não pagando. Então, essas pessoas que nunca praticaram a techuvá, é impossível que elas tenham o azeite de oliva. É impossível que elas tenham a santidade. É impossível de entrar para o milênio. Porque na hora que tocar os shofarotes, só serão separados as pessoas que têm um azeite. É por isso, se não me falha a memória, no livro de Matitiahu, lá pelo capítulo 32, tem uma passagem que diz que o Senhor naquele dia, naquele dia em hebraico é Aharit Hayamin, últimos dias, aqueles dias, que o Eterno separará o povo, as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Mas acontece que vai se ouvir os bodes gritando: expulsamos demônios no teu nome, no teu nome fizemos maravilhas, no teu nome praticamos curas. E o Eterno responderá do outro lado: apartai-vos de mim,
vós que pareceis ovelhas, pareceis estar ungidos no azeite, vós que aos olhos humanos estavam preparados para entrar na eternidade, mas apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então é muito mais profundo do que você pode imaginar. Mas se você for a fundo nesses detalhes, se você observar o que eu estou te falando, é um pouco mais grave a situação. Porque quando fala, no teu nome expulsamos demônios, não está falando dos irmãos que enchem a carral, a congregação. Não está falando da multidão, da massa. Aqui está sendo específico, está falando de líderes, está falando do presbitério, está falando dos loshim, dos shamash, está falando de toda a liderança de uma carral. Seja de qualquer denominação, qualquer placa, aqui o Senhor está sendo objetivo. Vocês que se demonstravam santos, mas não foi encontrado em vós o azeite de oliva. Não foi encontrado santidade. Então não tem como vocês entrarem para o milênio e muito menos para o Shemini, que é a eternidade. É muito profundo esse negócio. Então fiquemos os 7 dias de consagração na porta do Mishkan, na porta da tenda do encontro, buscando a santidade de Hashem. Vamos em frente para entendermos um pouco melhor. Livro de Bereshit, capítulo 7, versículo 6, está escrito da seguinte forma: Noa tinha 600 anos quando a água inundou a terra. Por isso que eu falo, o Senhor trabalha com códigos. Quando Noa tinha 600 anos, a água inundou a terra. Observe que quando ele completou 600 anos, que se refere ao ano 5.999 do calendário bíblico judaico, quando ele completou 600 anos, diz as escrituras no livro de Bereshit, que o Eterno dá uma ordem ao povo e diz para eles, embarquem. Eles entram na arca e o Senhor diz para eles, fechem a porta, porque eu fecharei por dentro. Fecha por dentro, porque eu fecharei por fora. Quando eles entram, e Noa fecha a porta da arca. Olha que coisa linda isso. O Eterno diz para eles, aguardem, porque somente no 7º dia eu abrirei os abismos e a água inundará a terra. Olha os códigos. Noa com 600 anos, ele manda esperar no 7º dia após o embarque, e a água vem e inunda a terra. E eu te pergunto, as pessoas que ficaram de fora da arca, gritaram como aqueles que estão lá em Matitiarro, Noa! Abra a porta! Nós cremos no teu Deus. Agora nós cremos no dilúvio que foi profetizado por ti. E não diferente dos nossos dias, as pessoas que ficaram de fora da arca morreram do mesmo problema que estão morrendo hoje, em pleno ano 2020. Morreram por falta de ar. A água inundou, morreram afogados. Não é muito diferente. O Eterno está com a porta da arca aberta, convocando quem quer entrar nesse ano 600. E Ele está dando 7 dias para inundar a terra. Mas lá em 1 Pedro capítulo 3, lá, no versículo 20, olha o que diz as Escrituras. Vamos confirmar? Eu disse no início dessa ministração que toda a Bíblia está trançada, está toda costurada, toda fios que trançam de uma ponta a outra, que estão conectados de uma ponta a outra. 1 Pedro 3,20 está escrito assim: aos que foram desobedientes havia muito. Nos dias de Noa,
Quando Adonai esperou pacientemente, enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, especificamente 8. Especificamente, Shemini. Aqui está falando do 8º. Foram libertadas por meio da água. Diz a palavra que Hashem, Adonai, esperou pacientemente. Eu te pergunto, essa pandemia está sendo avisada para nós desde outubro. Já fazem 6, 7 meses. E o Senhor está esperando pacientemente que as pessoas reconheçam seus pecados. Só não vê quem não quer ver. Estamos passando por um dos maiores juízos da nossa era. Pode que isso seja político. Pode ser que realmente o vírus venha destruir o que está destruindo. Eu não estou aqui fazendo uma avaliação técnica, nem medicinal. Eu não estou aqui falando de forma a comparar a medicina com a política. Seja de uma forma ou de outra, o caos está instalado sobre a terra. Seja de uma forma ou de outra, o Eterno está esperando pacientemente que haja uma mudança. Mas as pessoas continuam brigando, as pessoas continuam discutindo, as pessoas continuam iradas, as pessoas continuam lutando entre si. E o Senhor continua esperando pacientemente até a água inundar a terra, até faltar o ar. Nós precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos rever o azeite. Nós precisamos pensar, analisar se nós estamos preparados para a entrada do milênio. Se nós estamos preparados para ouvir o toque do shofar. Nós temos que entender isso. Eu frisei bem esse aspecto na semana passada. Que o seu tempo é tomado por aquilo que Faraó tem colocado na tua vida. E nós não mudamos os conceitos. Nós não substituímos o tempo que Faraó tem tomado pelo tempo que Deus quer tomar, que é santidade. Então veja só, 1 Pedro frisando que Adonai esperou pacientemente. E olha como frisa aqui embaixo o versículo. Na qual poucas pessoas. E aí eu vejo muitos líderes fazendo contas. Ah, mas a Bíblia diz que um será tomado, o outro vai ficar. Se um vai e um fica, 50%. Não se engane. Não é assim que trabalha o conceito de segredos das Escrituras. A palavra aqui está sendo bem objetiva. Quantas pessoas você imagina que tinha na época de Noé? Talvez tinha 20 mil? 40 mil? 50 mil pessoas? Quantas pessoas tinha naquela época? Se nós tivéssemos a condição de fazer uma análise histórica, digamos que tivesse 30, 40 mil pessoas naquela época. Acredito que tinha muito mais. Apenas 8. As Escrituras, a Torá, aqui está dizendo que o índice daquele que tem o azeite, daquele que tem a santidade, é muito pequeno. O percentual é muito pequeno. Por isso que as Escrituras dizem que muitos serão surpreendidos naquele dia. Vamos em frente para terminarmos? Apocalipse, Revelação, capítulo 21, versículo 2, está escrito da seguinte forma. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus, da parte de Hashem, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido.
Agora, olha só, Apocalipse ligado diretamente a Yohanan, a João, capítulo 14, versículo 2, na parte B. E Yeshua, Jesus disse certa vez, porque vou lá para lhes preparar lugar. Quando é aproximadamente 60 anos mais tarde, 70 anos mais tarde, aproximadamente 70 anos mais tarde, depois dessa fala de Yeshua, que foi por volta do ano 30 depois de Cristo, por volta do ano 100, 101, 102, 105, pode ter uma pequena variação, Yohanan tem uma visão, 70 anos mais tarde. Ele diz, eu, Yohanan, vi a nova Jerusalém, que está sendo preparada. O Mashiach já tinha avisado há 70 anos atrás, estou indo preparar o lugar. E Yohanan, 70 anos mais tarde, João, 70 anos mais tarde, diz, eu vi a nova Jerusalém sendo preparada. O senhor está falando aqui do Shemini? Sim. Existe um conceito em nosso meio, no meio cristão, no meio das pessoas que se dizem servir a Deus, que haverá um arrebatamento e já vão morar no céu, vão para a cidade santa. Mas o assunto aqui, ele não está exposto dessa forma. Aqui está dizendo que a cidade ela virá no Shemini, ela virá na eternidade. E Yeshua, Jesus, não vai sentar em nenhum trono na Nova Jerusalém quando ele vier. Quando ele vier, ele vai sentar no trono do terceiro templo, lá na cidade de Jerusalém, aqui, terrena. Lá no Beit HaMikdash. Ele senta no templo, senta no trono, governa as nações. Aí cumpre-se aquela palavra que está escrito, e de Sião, e de Zion sairá a Torá. Ele reimplanta as leis na terra, está escrito. É só ler, está escrito. Aqui a gente não fala nada que não esteja escrito. Qualquer coisa que está sendo ministrada aqui, que houver questionamento, é simples. É só nós pegarmos as escrituras e mostrar para você o versículo que está escrito. Então veja só um detalhe. De Sião sairá a Torá e o Redentor de Israel. Yeshua, Jesus senta no trono, no templo, no Beit HaMikdash, no terceiro templo, governa a terra por 1000 anos. Quando chega ao final do milênio, está escrito que aqueles anjos que estão acorrentados lá nas profundezas do rio Eufrates, está escrito, serão libertos. E Rassatã e seus anjos, que foram acorrentados por 1000 anos, serão libertos para atormentar a terra por um tempo. Então, quando estiver finalizando o milênio sob a direção do Mashiach, quando estiver finalizando o milênio, os demônios serão livres, os sopros contaminados serão soltos novamente, as correntes serão rompidas, aqueles 3 sopros contaminados que são aloprados, são agressivos, serão soltos sobre a terra, virão e atormentarão por um curto período de tempo. Aí sim, Yeshua domina a situação e implanta-se imediatamente naquele momento o Shemini, que é a eternidade, porque acabou de vencer o milênio. Isso é muito bonito. E se você olhar um pouquinho à frente, nós terminamos aqui, está escrito assim lá no livro de Vaikra, Levíticos, capítulo 9, versículo 4. Eu vou repetir lá no início que eu tinha falado, para dar um reforço aqui no final. E um boi e um carneiro como oferta de paz.
E sacrifique-os diante de Adonai. Faça uma oferta de grãos amassados com azeite de oliva. Porque hoje, olha o que diz aqui em Vaikra, Levítico. Porque hoje Adonai aparecerá a vocês. Olha o mesmo versículo escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Olha esse midrash. Olha essa correlação. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz assim, olha que lindo. Ouvi, Yohanan, João explicando aqui, ouvi uma forte voz vinda do trono dizer, venham, 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 a Shekhinah, a glória, o poder de Hashem, do Eterno, o poder de Adonai, está com a humanidade. O que está escrito em Levíticos? Porque hoje Adonai aparecerá a vocês. Aí você vai lá na frente, 3.500 anos à frente. Hoje, para os nossos dias, 3.500 anos à frente, a glória do Eterno está com a humanidade. Por que a glória do Eterno está com a humanidade? Porque Yeshua, que representa o Pai, estará na terra representando o Altíssimo. Por isso ele disse aos seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. E ele é quem tem a capacidade, o poder, para abrir o rolinho com os 7 selos. Porque esse rolinho é a escritura de posse que foi perdida lá no Gan Eden, pelo nosso patriarca Adão. Então a história, do jeito que terminou, do jeito que começou no Gan Eden, ela vai terminar essa etapa também no Jardim do Éden. Porque quando você entrar para a Nova Jerusalém, já lá no primeiro dia de Shemini, lá no 8º dia, que é a eternidade, quando você passar os portões da Nova Jerusalém, a primeira coisa que você vai ver é a árvore da vida, a mesma que o seu pai viu lá no Éden. É lindo, é perfeito. Isso é Shemini, isso é o 8º. Então, terminamos aqui. Livro de Judeus Messiânicos, capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui nenhuma cidade permanente. Aqui não tem nenhum lugar permanente, santificado. Aqui não tem nenhum lugar, muito pelo contrário. Buscamos aquela para onde iremos. É isso? Buscamos aquelas para onde vamos subir. Está falando assim aqui? Buscamos aquelas para onde eu vou morar no céu. Está escrito isso aqui? Não, está escrito assim. Porque não temos aqui nenhuma cidade permanente. Pelo contrário, buscamos a que há de vir. Se há de vir, não é você que vai. Ela vai vir. E isso está conectado a Lucas, capítulo 11, versículo 2. Ele lhes disse, quando orarem, digam, Pai, que teu nome seja mantido santo, que venha, que venha, que venha, que venha, que venha, que venha ao teu reino, a nova Jerusalém. Isso é Shemini? A nova Jerusalém. Os olhos que nunca contemplaram, os seus olhos, que está no azeite, que está dentro da palavra santidade, que te arremete à palavra Shemini, eternidade, os teus olhos contemplarão no Shemini, no 8º dia, a cidade santa descendo dos céus. Porque está escrito no livro dos Hebreus. Judeus Messiânicos, para você que não sabe, é livro de Hebreus. Lá no capítulo 13, versículo 14, está escrito, pelo contrário, buscamos a cidade que há de vir. O dia que ela apontar nos céus, chegando aqui na terra, é o 8º dia. Por isso, Levíticos. Por isso, Vaikra é apocalíptico. Um livro está inserido dentro do outro. Está correlacionado diretamente um ao outro. Baruch Hashem, que Kadosh Baruch Hu possa nos dar sabedoria, discernimento, compreensão daquilo que você ouviu nessa tarde. Que as bênçãos do Todo-Poderoso vos alcance imensamente. Que a sua misericórdia nunca se aparte de vós. Nesse final de Shabat, nesse término desse dia abençoado. Que as suas misericórdias com o seu amor, bondade, a cura, que as suas maravilhosas bênçãos
nunca se aparte de nós. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Baruch Hashem. Amém? Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.